Olá! Vamos dar início agora à nossa quinta aula do curso de mapeamento, busca ativa, cadastramento e recadastramento, organizado pelo projeto integrativo Busca Ativa. Meu nome é Mirela Barreto Sampaio e a nossa quinta aula tem como tema o planejamento. Eu trago aqui algumas reflexões para que nós possamos iluminar as nossas ideias ao longo desta aula. Primeiro, qual a importância de compreender o conceito de planejamento? Para que planejar? É importante planejar? Por que eu devo planejar? E outra reflexão é: como diferenciar o planejamento em si do plano, programa e projeto? Então, tem diferença entre o conceito de planejamento e o plano, programa e projeto em si? Que diferença é essa? Vamos pensar. Vamos iniciar então agora. O planejamento é uma característica própria à atividade humana. O simples fato de sair diariamente para trabalhar existe a administração do tempo entre as rotinas domésticas, de higiene pessoal, alimentação, escola dos filhos, até a opção pelo meio de transporte a ser utilizado, a definição do trajeto e previsão de possíveis imprevistos com o trânsito. A organização do dia após dia é comum a todo tipo de pessoa. Tais atividades parecem automáticas, porém exigem do ser humano um complexo exercício de premeditação, de organização prévia, de controle e distribuição dos recursos disponíveis. Aqui a gente fala um pouco do quanto está no nosso cotidiano o ato de planejar. Quando a gente ouve essa palavra, planejamento, a gente imagina algo muito formal, muito técnico, que que nos obriga a sentar, pensar, colocar num papel de forma muito técnica os passos de uma ideia, como a gente alcançar aquele objetivo tão esperado. E isso, inicialmente, nos parece uma tarefa muito difícil. Mas a gente esquece que a gente, todos os dias, em todos os momentos, a gente faz planejamento, né? Aqui a gente traz um exemplo de como a gente utiliza o planejamento para sair de casa, para ir até o nosso trabalho. Porque para a gente chegar até o nosso trabalho, uma série de organizações e decisões foram tomadas anteriormente. Desde o horário que eu preciso acordar, o tempo que eu posso levar no banho, o que eu vou comer antes de sair de casa, qual vai ser a minha alimentação. Então, no dia anterior, eu preciso ter pensado sobre isso, se eu tenho aquilo que eu desejo comer, se eu não tiver, eu preciso comprar, ou eu vou utilizar algo que eu já tenho em casa e improvisar. Então, tudo isso a gente pensa antes de executar. Qual a roupa que eu vou usar? Como vai estar o tempo amanhã? Eu tenho que usar uma roupa mais fresca ou uma roupa mais de frio? Será que vai chover? Eu preciso levar um guarda-chuva? Quanto tempo eu levo até o meu trabalho? Será que vai ter trânsito? O que eu vou fazer amanhã no meu trabalho? O que eu preciso levar para que essa tarefa seja cumprida? Então, é uma sucessão de decisões que a gente toma ao longo do dia e da vida
que a gente pode denominar planejamento. E nós estamos aptos a fazer isso. Aquele conceito complexo na nossa ideia de que planejar é algo que vai nos tomar tempo e necessitar de técnica, a gente começa a pensar que não é bem assim. Eu consigo saber qual o meu objetivo, eu consigo saber diariamente qual é a minha meta, o que eu tenho de recursos, o tempo que eu tenho, quem pode me ajudar. Eu consigo rapidamente organizar isso mentalmente para posteriormente executar uma tarefa após a outra para que eu chegue no meu objetivo, seja ele o mais simples ou o mais complexo. O mais simples, a gente pode falar da ida até o trabalho. Mas eu posso também fazer um planejamento mais complexo, por exemplo, de uma viagem. E para isso eu preciso, às vezes, de um tempo, às vezes meses, para planejar essa viagem. Desde o levantamento de recursos que eu preciso guardar, dinheiro para que isso possa acontecer, né? Como também em relação ao destino, o que eu vou fazer naqueles dias, por onde eu posso passear, quanto eu vou gastar em cada situação como essa, enfim. A gente traz aqui o exemplo para demonstrar para a gente que cada um de nós é muito capaz de fazer um planejamento. Basta que a gente se organize e entenda a importância disso para quê? Para que diminua os riscos do seu objetivo ser atravessado de imprevistos e que dê errado. Então, quanto mais a gente planeja, mais chances a gente tem de alcançar os objetivos de forma satisfatória. Vamos seguir então. Falamos desse exemplo, né, do cotidiano, e aí, portanto, né, ao discutir os conceitos e metodologias de planejamento, deve-se considerar inicialmente que esse é um tema com o qual todos já têm afinidade. Concordam? Que a gente acabou de falar, todos nós sabemos planejar. Às vezes a gente precisa ajustar algumas coisas, melhorar em alguns pontos, mas isso faz parte do nosso dia a dia. E aí vamos conceituar. Segundo Maximiano, o processo de planejamento é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. As decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro ou que serão colocadas em práticas no futuro são decisões de planejamento. Então, aqui a gente já traz um conceito mais teórico e aí a gente vai saindo um pouco da prática com o objetivo da gente compreender o planejamento no nosso processo de trabalho. Então, aqui Maxiano diz que o planejamento é uma ferramenta, ou seja, ela vai nos ajudar a administrar as relações com o futuro. Então, eu tenho uma ideia que será colocada em prática com o objetivo de alcançar alguma meta lá na frente, no futuro, e a ferramenta que eu vou utilizar para isso é um planejamento. As decisões sempre terão como objetivo interferir lá nesse futuro, auxiliar nesse caminho para que a gente consiga alcançar essa meta. Então, isso é o planejamento e ele é muito importante que aconteça, né? Porque quando a gente não planeja, as coisas vão acontecendo ao acaso e a gente tem muito mais chances de nada dar certo ou da gente não chegar àquele objetivo específico que a gente almeja. O planejamento é entendido como ferramenta organizacional, fazendo parte
de um processo mais amplo de desenvolvimento das organizações que valoriza a condução da ação. As próprias possibilidades do planejamento são interpretadas aqui como medidas subordinadas à cultura das organizações. Ou seja, o que a gente quer dizer aqui é que o planejamento ele faz parte do trabalho. Então, ele faz parte desse processo todo de trabalho e ele não é uma perda de tempo. Então, dentro das organizações, essa parte do trabalho, ela precisa ser valorizada. Isso faz parte do processo de trabalho. Sem o planejamento, eu não vou alcançar aquele objetivo. Isso precisa ser considerado. Porque muitas pessoas, na rotina e no afã de resolver todos os problemas diários que surgem, acabam que entendendo que o planejamento não é importante, que é melhor a gente resolver os pequenos problemas que vão surgindo ao longo dos dias. E aí a questão do planejamento vai ficando para depois. E nunca acontece. E a gente vai sendo levada para onde der, para onde o acaso achar que deve acontecer. Agora, se a gente entende que o planejamento é uma ferramenta e que é o processo do trabalho, a gente determina tempo para isso e a gente consegue colocá-lo em prática. Vamos seguir. O planejamento na implementação de políticas públicas parte dos mesmos princípios já conhecidos e praticados por todos. Entretanto, por tratar de questões que transcendem a ordem particular, está submetido a um conjunto de normas e códigos estabelecidos pelo regramento da administração pública. O que a gente traz aqui? A importância de se levar em consideração toda a legislação que rege o trabalho das políticas públicas. Então, nós temos um rol de legislações que fazem parte do regramento da coisa pública e a gente precisa levar em consideração tudo isso junto ao nosso planejamento. Ou seja, a gente não pode planejar de qualquer forma. Primeiro, a gente precisa conhecer as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? A legislação vigente. E aí, a partir daí, a gente pode planejar dentro dessas regras, cumprindo essas regras. Isso é muito importante e isso faz diferença em relação àquele planejamento que a gente exemplificou inicialmente, que é o planejamento particular, da minha vida particular. Apesar de que todos nós também estamos regidos assim, né, sob a Constituição Federal, o direito penal, e a gente também tem algumas regras a serem cumpridas. Mas no que se refere ao trabalho institucional de políticas públicas, a gente tem regras muito específicas que precisam ser consideradas no andamento do planejamento. Via de regra, o planejamento na política pública envolve um conjunto de atores com visões e expectativas distintas. Uma infinidade de dados de realidade e fatores políticos e institucionais norteiam o processo de tomada de decisão. A responsabilidade pelas decisões, suas consequências na vida da sociedade, não mais se norteiam pela vontade do indivíduo em seu universo pessoal. Aqui a gente traz uma discussão muito interessante da sociedade democrática. O que a gente precisa compreender? Que numa sociedade democrática, o governo eleito, ele precisa fazer o seu planejamento, mas ele não vai conseguir
o gestor colocar em prática uma ideia que seja só sua, no âmbito pessoal, um desejo apenas seu. Na política pública existe uma correlação de forças, visões diferentes em relação a inúmeros assuntos. E essa correlação de forças, ela vai ser permanentemente acompanhada nos espaços de participação social, onde serão aprovados os programas, projetos, enfim, toda a ideia a ser implementada precisa antes ser uma ideia viável, porque ela precisará de aprovação. Então, no campo da política pública, a vontade do indivíduo e o seu universo pessoal, ele tem menos importância, porque o que vale é o interesse público, o que a maioria deseja. Então, esse é um primeiro passo que a gente precisa compreender e entender, que a construção desse caminho é coletiva e democrática. Existem inúmeros atores com visões e expectativas muito diferentes em relação ao mesmo tema. No contexto da política pública, o planejamento caracteriza-se como ferramenta de trabalho e gestão, utilizada por um conjunto de atores sociais, políticos e institucionais para tomar decisões e organizar as ações de modo a promover as transformações demandadas pela sociedade. Então, aqui a gente entende, como a gente já falou anteriormente, o planejamento como uma ferramenta de trabalho. É uma das ferramentas que a gente precisa lançar mão para ter um bom resultado, para alcançar os objetivos traçados. Entre as várias inovações metodológicas de planejamento, pode ser citado o planejamento estratégico situacional, idealizado pelo pensador de planejamento governamental Carlos Matos. O planejamento estratégico situacional, criado por Carlos Matos nos anos 70, foi adotado no Brasil desde o fim da década de 80 e ao longo dos anos 90. A emergência dessa concepção de planejamento converge historicamente com a construção do movimento de reforma da saúde pública nos países latinos e luta pela redemocratização dos países que estavam sob regimes ditatoriais. Ou seja, o Carlos Matos, ele traz um conceito de planejamento estratégico que vai considerar aquela correlação de forças que a gente discutiu anteriormente. Ou seja, a gente não pode planejar baseado no interesse individual e impor aquilo à sociedade. A gente precisa considerar outras variáveis que permeiam a questão do planejamento de determinada situação. Então, o planejamento estratégico situacional, ele surge em meio a esse movimento societário de redemocratização, tanto do Brasil quanto na América Latina, e ele caminha junto a essas novas ideias. O planejamento estratégico situacional é um método de planejamento por problemas e trata principalmente dos problemas mal estruturados e complexos. Os problemas são sempre abordados em suas múltiplas dimensões: política, econômica, social e cultural, que lhe confere uma característica multissetorial. Então, eu acho que é importante a gente salientar que dentro desse curso
todos os temas que a gente vem discutindo trazem para esse ponto aqui, que é a importância da gente compreender os conceitos de uma forma mais ampla, de uma forma política, econômica, social e cultural. Ou seja, todos os conceitos apresentam características multissetoriais. E isso é pressuposto básico para que a gente consiga trabalhar com questões complexas que se apresentam na nossa sociedade. O planejamento estratégico situacional pressupõe a participação de diferentes agentes, considerando a importância dos diferentes saberes e não só o conhecimento técnico. Matos defende que o planejamento é a expressão da liberdade conquistada pelos indivíduos de escolher o seu futuro, pois planejar é criar o futuro e não ser arrastado pelos acontecimentos, que qualifica o planejamento como o oposto do improviso. Aqui, de uma forma muito simples, ele toca num ponto muito interessante sobre o planejamento. Primeiro, na verdade, são 2 pontos. Primeiro, ele traz a importância do planejamento para que a gente possa viver a liberdade que a gente tanto almeja. Ou seja, eu tenho o direito de decidir sobre o meu futuro. E aí não estamos falando apenas do individual, estamos também falando do coletivo. O que a gente quer para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. O que a gente pensa sobre o nosso futuro? E aí a gente precisa planejar isso. Então, é uma expressão de liberdade, uma busca pelo nosso futuro. Planejamento é isso. Por outro lado, para a gente criar esse futuro, a gente não pode ser arrastado por acontecimentos que perpassam o nosso dia a dia. O que a gente quer dizer com isso? Que se a gente não faz um planejamento, a gente é atropelado por situações emergenciais que surgem no dia a dia e que vão nos levando para qualquer lugar, para onde der. A gente acaba não alcançando os nossos objetivos. Muitas vezes a gente não planejou e a gente nem sabe qual é o nosso objetivo. E os acontecimentos cotidianos vão nos levar a qualquer lugar. E eu nem sei para onde serei levada. Então, essa é o ponto fundamental da questão e da importância do planejamento. O planejamento envolve um ciclo básico de desenvolvimento. São inúmeras as metodologias e ferramentas à disposição, mas quase como regra, todas elas se orientam para que perguntas essenciais sejam respondidas e apresentadas na forma de plano. Ou seja, existem muitos teóricos que falam sobre planejamento, mas a maioria converge para isso, responder algumas perguntas que serão colocadas num plano. Vamos falar agora um pouco dos níveis de planejamento. Planejamento estratégico, tático e operacional. O nível institucional, que chamamos também de planejamento estratégico, é o mapeamento ambiental, externo e interno. Então, aqui, nessa parte aqui, é do que estamos falando. Nós vamos fazer um levantamento do ambiente. Então, o que eu tenho
nessa situação que eu preciso resolver? Quais são os fatores internos e quais são os fatores externos? Quais as relações de forças que existem nesse nível? 2. Nível intermediário, planejamento tático, tradução e interpretação das decisões estratégicas em plano departamental. Então, eu já sei como funciona o ambiente, o que eu quero, o que eu tenho, quais os fatores que me atrapalham, quais os fatores que me ajudam, e aí eu preciso tomar algumas decisões estratégicas para eu conseguir colocar em prática as minhas ações. Como fazer? É o nível tático. E mais abaixo vem o nível operacional, que é o planejamento operacional, que são os desdobramentos do plano de cada setor em planos para cada tarefa. Então, depois que eu penso quais as estratégias, eu vou definir quem vai fazer o quê, em qual setor e como, que é como se coloca em prática aquele planejamento. Então, ficou assim. O estratégico, eu vou pensar num nível maior sobre aquele meu problema, o que eu tenho por fora ali do meu campo de atuação, né? Quais são as condições externas, quais são as condições internas. Depois eu penso quais as estratégias eu vou utilizar e depois como fazer isso, que é o nível operacional. O planejamento é muitas vezes confundido com o plano, programa ou projeto, os quais são apenas os meios pelos quais o planejamento se expressa. Carvalho torna claro o lugar de cada um no interior do processo geral que pretende concretizar políticas públicas. Ou seja, o planejamento é o todo. É eu saber aonde eu quero chegar, eu compreender todo esse universo de questões que atravessam aquele caminho para que eu chegue no meu objetivo. É eu entender quais os recursos. Ainda está no campo da idealização, planejamento. Quando eu começo a colocar no papel o plano, o programa e o projeto, aí é como eu vou executar. Então, o planejamento em si é o fato, é o caminho que eu levo para a construção de um plano, de um programa e de um projeto. Planejamento é uma ferramenta que será utilizada para que a gente construa esses 3 pontos. Então, vamos lá. Plano é o documento mais abrangente e geral que contém estudos, análises situacionais, ou diagnósticos necessários à identificação de pontos a serem atacados, dos programas e projetos necessários, dos objetivos, estratégias e metas de um governo, de um ministério, de uma secretaria ou de uma unidade. Então, o plano ele tem um aspecto maior, né? Ele pensa de forma mais abrangente. O programa é um documento que indica um conjunto de projetos cujos resultados permitem alcançar o objetivo maior de uma política pública. Então, a gente tem um programa onde a gente pode ter um programa e vários projetos dentro desse programa com o objetivo de trabalhar a mesma questão sob aspectos diferentes. Vamos começar a exemplificar. Vamos imaginar no campo da saúde.
eu tenho um plano municipal de saúde, que é como a gente pensa coletivamente a oferta do serviço de saúde naquele município, por exemplo. Quais são as visões que a gente tem sobre esse tipo de trabalho, onde a gente quer chegar. Isso está num plano mais amplo, né? Ideias maiores. Dentro desse plano vão conter alguns programas. Por exemplo, programa de saúde de atenção à saúde da mulher, programa de atenção à saúde da criança, programa de atenção à saúde do idoso. E aí a gente vai pensar sobre o que é importante num programa de saúde da mulher. Ali vai conter, né? O que eu quero de um modo geral com o programa de saúde da mulher. E dentro desse programa eu posso ter vários projetos, que aí é quando a coisa vai afunilando. Então, dentro de saúde da mulher, por exemplo, eu posso ter um projeto de planejamento familiar, de saúde sexual e reprodutiva. Eu posso ter um projeto específico de pré-natal. Eu posso ter um projeto de prevenção ao câncer de colo de útero, de prevenção ao câncer de colo de mama e por aí vai. Aquilo que for importante, que eu considere essencial. Então, essa é a forma de se organizar o plano, o programa e o projeto. Momento estratégico, análise da viabilidade do plano de trabalho. É um processo participativo e interativo entre todos os atores envolvidos que envolve a negociação e pactuação de ações e responsabilidades com base na análise da situação real. Então, a análise de um plano, ela envolve todas as pessoas que têm interesse ali nessa participação, né? Que são os gestores, os técnicos, os profissionais da área e a população que será atendida. Como é feito? 1. Propor estratégias, ações para resolver as operações não viáveis. Então, precisa-se pensar naquelas ações que inicialmente a gente imaginou que fosse dar certo, mas que depois a gente percebeu ao longo do percurso que não foi viável. Vamos pensar estratégias sobre isso. 2. Construir uma matriz de intervenção com o cronograma das ações a serem executadas, os indicadores de monitoramento e os responsáveis pelo acompanhamento do processo. A matriz de intervenção é algo muito interessante, porque é um documento simples e que é de fácil operacionalização no dia a dia. Então, construir essa matriz para acompanhar se as ações estão sendo executadas, quais os indicadores e acompanhar tudo isso. A avaliação dos recursos necessários à realização de cada ação e para a análise de governabilidade dos atores em relação a esses recursos. Então, é sempre muito importante a gente fazer um levantamento de todos os recursos que serão necessários para a realização de uma tarefa e compreender se a gente tem governabilidade para a utilização desses recursos. No âmbito público, isso é muito importante, porque às vezes a gente sabe que tem um recurso, mas a gente não consegue acessá-lo pela burocracia. Então, tudo isso tem que ser construído cuidadosamente para que a gente possa, de fato, ter acesso aos recursos necessários. Ordenar cronologicamente as atividades, ações e subações. Então, isso também é fundamental, que a gente coloque tempo para a execução de cada ação. Assim, a gente vai avançando. Isso não quer dizer que em algum momento
a gente pode, de repente, não conseguir alcançar aquele objetivo, aquele prazo. E aí a gente faz um novo planejamento, a gente avalia e retoma aquilo ali, tudo bem, mas é muito importante que a gente consiga colocar uma cronologia ali nas nossas atividades a serem desempenhadas. Na gestão do plano, é necessário o seu monitoramento e avaliação desde o processo da implementação das ações no dia a dia. Então, a questão do monitoramento e avaliação é algo fundamental para que aquele plano não fique engavetado. Então, se eu crio uma estratégia de monitoramento permanente, vai ter alguém ou um grupo responsável por acompanhar se aquelas ações estão sendo executadas. Caso estejam sendo executadas, o plano continua. E quando não executadas, a gente precisa identificar o motivo e aí trabalhar em cima desse motivo na avaliação para que a gente possa repensar essa prática e buscar outro caminho. Aqui a gente tem o exemplo de matriz de intervenção. Eu trago aqui para vocês um modelo de como organizar uma matriz de intervenção. Então a gente tem a descrição padrão ali do plano, descrição da situação problemática para alcance do padrão, objetivo e meta. Embaixo a gente coloca na tabela estratégias para alcançar os objetivos e metas. Quais são as estratégias que serão utilizadas? E aí nessa tabela terão várias linhas. Então eu posso utilizar várias estratégias. Atividades a serem desenvolvidas. Então, para aquela determinada estratégia, qual atividade que eu desenvolverei para alcançar o meu objetivo? Quais os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades? Quais os recursos que eu tenho disponível para trabalhar essas atividades que eu mencionei anteriormente? Quais são os resultados esperados? Eu vou fazer tudo isso e eu espero que isso resulte em... Quem será responsável por essa atividade? Pode ser um profissional, pode ser um setor, podem ser vários. E aí a gente pensar, dependendo da estratégia, quem serão os responsáveis. Quais os prazos que eu tenho para isso? Mecanismos e indicadores para avaliar o alcance dos resultados. E aqui a gente vai criar um indicador que eu preciso estar sempre atento para entender se aquela descrição de uma situação problemática inicial, se ela vem melhorando, amenizando, se continua a mesma coisa ou se está agravando. Desta forma, eu vou precisar repensar, vou monitorar, vou avaliar e, caso esteja dando certo, vamos continuar. Se tiver algum problema, vamos repensar. Um elemento fundamental na conceituação do planejamento é a sua compreensão enquanto processo. O produto de um processo de planejamento é o plano. Não se deve confundi-los. O plano é um instrumento que sintetiza, organiza e comunica as conclusões e deliberações obtidas ao longo do processo de planejamento. O plano define e declara com a maior precisão possível o que se pretende fazer e como o fará. Na política pública, o plano é uma declaração dos compromissos assumidos pela gestão com a sociedade. Aqui a gente faz a diferença entre o planejamento e o plano. E a gente precisa entender de forma muito objetiva que o planejamento é o processo, é a organização que a gente
coloca em prática ao longo do trabalho para formular um plano. Então, como eu vou colocar o que eu vou fazer no papel? O que eu preciso? Quem eu vou ouvir? Aonde eu vou entender sobre essa situação? Quem vai participar disso comigo? Vamos pensar. Enquanto a gente está nesse processo, a gente está realizando um planejamento. Quando eu coloco ele no papel, ali nasceu um plano, que é um produto daquele processo. O monitoramento é um processo de acompanhamento sistemático e contínuo das ações e resultados do planejamento. Ele permite que sejam identificados problemas e desvios em relação ao planejado, possibilitando a correção de rumos e aprimoramento das ações. Já a avaliação é o processo de análise e julgamento do planejamento e monitoramento, com o objetivo de verificar se os objetivos foram alcançados e se as ações foram efetivas. Então, a gente já conversou anteriormente sobre isso, mas aqui vamos enfatizar mais uma vez. O monitoramento e a avaliação são processos muito importantes no plano, no programa e no projeto. A gente precisa monitorar e entender se a gente está indo no caminho almejado. Caso não esteja, a gente precisa voltar e retomar esse planejamento. Isso acontece com frequência. Nem sempre a gente planeja e tudo vai correr bem. Muitas vezes o nosso percurso ele é atropelado por outras situações e aquilo que a gente imaginou que fosse acontecer não acontece. E não tem problema nenhum a gente dar um passo para trás e reiniciar esse processo de planejamento e construção de novas estratégias dentro do plano, programa ou projeto. A avaliação também permite a identificação de pontos fortes e fracos na política de assistência social. Aqui a gente já entra um pouquinho na nossa área bem específica, possibilitando aprimoramentos e ajustes necessários. Em conjunto, esses processos permitem que a política de assistência social seja mais efetiva e eficiente, garantindo o atendimento às necessidades básicas dos cidadãos e a promoção da cidadania. Ou seja, a avaliação ela é fundamental, porque ela pode nos mostrar que a gente está errando, que não estamos avançando ou não. Ela pode também nos mostrar o quanto estamos avançando e aonde temos pontos fortes, assim como os pontos fracos. Quando a gente identifica ponto forte e ponto fraco, a gente sabe aonde a gente tem que debruçar os nossos esforços. E isso é muito importante na continuidade do trabalho. Então, eu trago aqui uma proposta de atividade para vocês. Vou ler. Agora que já entendeu a importância do planejamento, sistematize os recursos disponíveis para planejar uma busca ativa dos povos e comunidades tradicionais de seu território, com o objetivo de inseri-los no CAD único. Uma atividade bem específica. Agora a gente já sabe o que é planejamento. Então, a partir dessa aula, eu vou olhar para o meu território, eu vou olhar para a política de assistência social do meu município. Eu vou entender como ela se organiza. Eu vou entender quais são os recursos disponíveis dentro da Política Nacional de Assistência Social executada ali no meu município, no caso, através do SUAS municipal. Vou entender como essa rede se organiza ali, quais os recursos que eu tenho, como eu posso identificar se no meu território tem esse público-alvo, como eu posso saber aonde eles estão.
Como eu posso entender as suas características e como eu posso abordá-los? Então, para tudo isso, eu preciso fazer um planejamento de busca ativa. Vamos pensar, vamos construir. Eu aguardo vocês. Aqui tem as referências. Muito obrigada e até a próxima aula.